Olá, queridos! Hoje eu recebo aqui na minha casa os meus queridos amigos Kátia Santana e o Edgar Paz Leme. Meu Deus, compara o seu valor mais que ouro e diamante. Pra ele o brilho das estrelas se ofusca perto de você. Quando está em oração, a tua unção abala o céu. Não há nada que impeça ele responder. Você pode começar a contar, tua senha está pra chegar. Sua posição na glória não é como o homem ver. Se na fila tanto esperou, seu momento é hoje, já chegou. Deus te liberou, vitória no painel é sua vez. A atenção de Deus está voltada pra você. Nessa terra nada se compara ao seu valor. Lá na cruz ele provou pra todo mundo ver. Entregou seu filho único por seu amor. Se na prova está passando, ele vai agir. Muda a rotação do globo se você clamar. Ele atende quando ouve o servo seu pedir. Na lista de Deus é o primeiro lugar. O primeiro lugar, o primeiro lugar. Você tem prioridade, só a Deus clamar. O primeiro lugar, o primeiro lugar. Na lista de Deus é o primeiro lugar. O primeiro lugar, o primeiro lugar. Você tem prioridade, só a Deus clamar. O primeiro lugar, o primeiro lugar. Na lista de Deus é o primeiro lugar. Começar a contar, tua senha está pra chegar. Sua posição na glória não é como o homem vê. Se na fila tanto esperou, seu momento é hoje, já chegou. Deus te liberou, vitória no painel é sua vez. A atenção de Deus está voltada pra você. Nessa terra nada se compara ao seu valor. Lá na cruz ele provou pra todo mundo ver. Entregou seu filho único por seu amor. E se na prova está passando, ele vai agir. Muda a rotação do globo se você clamar. Ele atende quando ouve o servo seu pedir. Na lista de Deus é o primeiro lugar. O primeiro lugar, o primeiro lugar. Você tem prioridade, só a Deus clamar. O primeiro lugar, o primeiro lugar. Na lista de Deus é o primeiro lugar. O primeiro lugar, o primeiro lugar. Você tem prioridade, só a Deus clamar. O primeiro lugar, o primeiro lugar. Na lista de Deus é o primeiro lugar. Você tem prioridade, só a Deus clamar. O primeiro lugar, o primeiro lugar. Na lista de Deus é o primeiro lugar. O primeiro lugar, o primeiro lugar. Você tem prioridade, só a Deus clamar. O primeiro lugar, o primeiro lugar. Na lista de Deus é o primeiro lugar. É o primeiro lugar. É o primeiro lugar. Né? E com muita alegria eu recebo esse casal maravilhoso. Kátia, tudo bem? Olha, um prazer é meu estar aqui hoje, pastora Sandra. Estamos muito felizes, né, Edgar, de estar aqui para realmente falar, conversar com você. E, ó, essa sala aqui está super confortável. Que delícia que estar gostoso. aqui. Tô muito tá feliz. Tá me deixando muita vontade aqui, né, amor? Para mim é um prazer. A Kátia
ela sempre falava, você tem que conhecer a pastora Sandra, você tem que Ai, conhecer que a pastora lindo, Sandra. glória a Ai, Deus. carioca é demais, né? Eu fico feliz E de estar hoje- com vocês, além de sermos cariocas. Estamos tudo gente em casa. Está tudo em casa, somos levitas do Senhor e eu estou muito feliz de tê-los aqui. Prazer Como é nosso. vocês se conheceram, vocês dois? Como foi esse encontro do Edgar com a querida Kátia? Acho que eu falo para ela que já dá um livro, né? Isso já Vamos escrever. Eu vou escrever esse livro. é a história para contar. Que bênção, uma história bonita é uma de história amor. bonita para contar, exatamente. Na verdade, eu sempre falo nas entrevistas que eu tive o prazer de conhecer a Kátia foi no altar, foi dentro da igreja, foi cantando. Glória a E eu Deus, acho que que naquele lindo. momento ali, Deus já... Opa, tem uma história para esses dois aí. Glória a Deus, que E de lá lindo. para cá a gente tem vivido experiências incríveis com Deus. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, e agora fazem... 2 anos? vai fazer 3 anos agora que Deus nos trouxe para São Paulo. Nós éramos parte da Assembleia de Deus em Nova Iguaçu, pastor João Nunes. Certo. E de 3 anos para cá, depois já de uma longa história, juntos, Deus nos trouxe para São Paulo. Glória a Acredito Deus. eu, para nos amadurecer, para fazer o nosso ministério voar, crescer. Amém. mais Para um alto. novo tempo, né, na sua Exatamente. vida, né, Hoje Edgar? nós fazemos parte da Assembleia de Deus em Alphaville, a AD Alfa. Glória a beijo. Deus, a nossa amiga Os pastora nossos Cassiane. pastores que a gente ama, a nossa igreja, os Tudo em membros da família. igreja. Pastor é, Cassiane, família. pastora Pastora Cassiane, Pastor pastor Jair. Jair. Pastor Manhães. Jair Nós Manhães. estamos hoje literalmente debaixo da autoridade espiritual Glória deles. a Deus. E pra gente é uma honra e um prazer É uma honra. também, né? E é pessoas lindo com porque ela é ministério. sua irmã, né, Kátia? A gente, Bonito. a gente se sente muito assim. Nós fomos abraçados de uma forma tão linda aqui em São Paulo que eu falo que a gente tem outra família. A gente tem uma família lá no Rio, mas nós temos agora uma família aqui em São Paulo. Porque o amor dos irmãos foi tão lindo, pastora Sandra, tão lindo, que nos deixou que assim. Aqui em São Paulo, É né? aqui em São Paulo, É aqui, verdade, o aqui povo em é muito Alphaville. amoroso. Eles nos abraçaram com tanto carinho, que a gente. Não vou falar que a gente não sente falta. Nós sentimos falta Certo, sim. mas o amor Mas o tem- amor tem preenchido, glória a preencheu de Deus, uma que forma tão lindo. linda, tão maravilhosa. Mas eu sei que foi planos do Senhor, porque a gente não veio para São Paulo porque a gente escolheu vir para São Paulo. Entendo. Foi realmente, como a pastora fala, Foi né? Deus Nos quem trouxe. escolheu. Ele nos trouxe para São Paulo Amém, Uma grande Jesus. obra. uma É. grande obra. Então, Como diz eu- a palavra, não foste vós que escolhesses a mim, mas eu vos escolhi a vós. É né? exatamente Então o Senhor isso. escolheu vocês para estar em São Paulo, para um novo tempo na vida de vocês, no ministério. Isso é maravilhoso. Agora, esse encontro, Kátia, com o Edgar, como foi que vocês se conheceram, que surgiu esse amor? Como foi? Porque a Kátia, ela era solteira, o Edgar também era solteiro. Você foi louvar a Deus na igreja que ela estava? Foi isso, Edgar? Conta pra gente. Você vai fazendo a pergunta, vai passando filme. Assim, A gente fica curioso, a gente quer saber mais detalhes, né? Na verdade, eu lembro que quando eu cheguei na igreja, ela já fazia parte do Ministério de Louvor. E Lá em eu- Nova Iguaçu, no Rio de e Janeiro. eu amava ver ela cantando. Eu falei assim, nossa, que voz doce essa moça cantando. Ai, que lindo. E aí, depois de um tempo, logo eu entrei no Ministério de Louvor. E aí a gente começou a ficar mais próximos, né? Sim, quando a gente começou, o Edgar foi para a igreja, a gente não tinha realmente nenhum conhecimento, eu não conhecia o Edgar antes disso. Mas ele foi por um convite de uma amiga dele, que ele estudava música, ele tocava sax. Ele não gosta de falar não, mas ele tocou. Ele é músico também, foi né? pouquinho Mas ele tempo. tocava tocou sax. sax. E a professora, que era da nossa igreja, lá de Nova Iguaçu, convidou para ele ir assistir um culto. E ele Glória a foi, Deus. gostou. E aí acabou participando de um De um concurso, concurso né? de música Concurso. dos jovens. Eu Os fiquei- jovens lá da igreja. da igreja. E como foi que participou. como você se aproximou da Kátia? Pra Ele gente ficou ter um ano. noção. Eu vou- olha, sem eu eu- vou falar Foi que- um Fica- ano? Foi. Sempre Meu chega perto, Deus, sempre só chega orando, perto. esperando o Olha, momento. a forma que a gente se aproximou foi literalmente nos ensaios. Ah, sim. Né? Nos Aí ensaios. você a começou a gente se aproximando, fazendo aí, amizade. no momento certo, eu chamei ela pra jantar. Né? Foi algo bem... Bonito que você Bem esperou um romântico, tempo, um né? ano, pra ir Foi. se conhecendo, né? Foi. Aí foi Exatamente. nascendo o amor aos poucos, né? E depois disso que a gente saiu pra jantar, logo na primeira vez que a gente saiu, eu falei pra ela, eu vou casar com você. Ela, você tá doida? Ai, que lindo. A gente nem se Que conhece lindo. ainda. Aí você ficou assustada. Fiquei, porque assim, um pedido assim, É. de um homem, de um rapaz... De repente, vou É, casar com você. Não, normalmente a mulher quer casar logo, né? É. E o rapaz quer dar um tempo, vamos conhecer. vamos Geralmente passar o gosta de tempo. enrolar um pouquinho, mas o Exato. Edgar não, já o foi Edgar logo... no primeiro dia falou assim,
olha, eu vou casar com você. Eu falei assim, mas calma aí, vamos dar um tempo. Ele, não, o Senhor já falou para mim que você vai ser minha esposa. Deus, E que eu nem lindo, sabia né, o que Deus Edgar? tinha Glória a Deus. pra fazer na minha Os vida, na planos vida do dela, Senhor, porque né? Aí vocês saíram para um encontro, para jantar? Vamos jantar. Convidou. Tava depois pertinho, disso a já, gente né? começou a se conhecer mais, e Deus foi começando a falar. Glória E a aí Deus. eu falei- Muito bonito a amizade Mas, de ó, vou vocês. te falar uma Porque coisa. começou uma amizade primeiro. Mas, pastora Sandra, eu vou te falar uma coisa. Ele foi tão esperto. Me conta, onde foi essa esperteza? Olha, no primeiro dia que ele saiu pra jantar comigo, Ah, ele colocou um som no carro glória e uma a Deus. música. Ah, é verdade. Qual foi a Eu música? nunca mais vou esquecer disso. Nunca desse mais vou dia. esquecer. Essa Não. música vai ficar na história de vocês. Ele me Você canta. pode compartilhar que música é? Posso, ele me canta. Canta pra mim agora, pra todo Canta um mundo ver pedacinho da agora. música. Olha a Aí responsabilidade. depois disso não tem como falar que eu não ia querer mais. Mas quem tava cantando a música? Era você? Eu O coloquei seu Você CD? colocou um playback? Nessa época eu não tinha um CD. Nossa, Então, tu botou um eu playback? coloquei um Aí playback. cantou ao vivo pra ela porque eu dentro do falei carro. assim, ó, eu tenho que impressionar com o quê? Com o melhor que eu tenho. Ai, que Deve ser a lindo. voz, Você né? foi estrategista, hein? Esperto. Eu falei assim, você não é bobo não, hein? Aí eu, na minha cabeça, assim, eu falei assim, esse menino não é bobo. Então vamos ver o que vale a pena. Então né? canta um pedacinho, voltando lá aquele encontro maravilhoso. Como você falou, a gente já tinha amizade, né? Certo. Então a letra dessa música fala justamente isso. Te quero comigo, mais que um amigo, eu quero ser teu namorado. Te peço uma chance, pense com carinho nesse eterno apaixonado. Meu Deus, que lindo! Como? Eu ia falar que não. Você se desmanchou, né, E Kátia? a letra fala exatamente que, assim, que nós somos amigos, Que mas que ele lindo. olha de uma forma diferente pra mim que eu não tinha percebido. Que lindo, glória E foi a assim, Deus. eu olhei Muito e falei assim, emocionante. gente, olha, vale a pena, vou orar. Glória a Deus. Vou orar, vamos orar. Foi debaixo de oração. E se Você é uma se mulher de for Deus mesmo, dá disso que orar. Porque Ai, a que gente se lindo. preocupa porque no mundo tem muitas, né? Vou falar assim, o nosso inimigo nos oferece muito pratos. Eu falo para Verdade. jovens, eu falo assim, jovens, espera no Senhor. E você sempre esperou, né, Jovem. Kátia? A gente erra muito, sim. Verdade. Mas se a gente esperar no Senhor, a gente orar e confiar no Senhor, o Senhor prepara o melhor da terra. Então espera, meninas, espera que o Senhor Glória prepara o a melhor. Deus. E aí nasceu um grande amor. Vocês se casaram, né? Foi Hoje na já tem- verdade um projeto de Deus que nasceu no nosso coração. Certo. Porque Você estava gravando o primeiro CD, né? Mas antes disso, ele não gravaram, não tinha gravado eu vou te falar ainda, uma né? coisa, É, pastora. nem tinha gravado Às ainda. vezes as pessoas elas ficam assim esperando Deus fazer tudo por elas. Quando na verdade a primeira atitude quem tem que tomar é você. Glória a Deus. Então assim, Deus está preparando alguém para mim. É claro que ele prepara a história, ele prepara tudo. Mas olha para o lado, com certeza a tua bênção tá aí, você está perdendo tempo. Falou tudo. Isso não pode deixar É. passar. A bênção passa na frente, eu tô Passa. esperando em Deus, eu tô esperando em Deus. E não toma atitude. Tem que tomar atitude. Porque tem que orar, né? Tem que ter ação também. oração. Né? Oração. Orar com ação. Oração com Não é? ação, né? E foi o que você fez. Exatamente. Mas nesse processo até o casamento, a Kátia teve uma experiência muito forte com Deus porque ela foi parar no hospital. Meu Deus. Foi, Kátia? Conta um Tava pouquinho pra noiva, gente, amiga. Nós O que você passou? Nós estávamos namorando, mas aí eu fui um pouquinho assim, eu pensei o seguinte, a mulher pensa bem lá na frente, né? Então, o rapaz me pediu para namorar, eu aceitei namorar com o rapaz, só que eu já estava doente. Eu já tinha descoberto, numa das viagens que nós fizemos uma turnê, eu descobri que eu estava doente, muito doente, e que aquela doença estava me prejudicando em muita coisa, porque eu tive um problema no pulmão e eu passei por vários médicos. E os médicos disseram o seguinte para mim, falei assim, como que vai ser uma cirurgia, se vai ter prejuízo, se não vai ter prejuízo, como que eu vou sair dessa cirurgia? E todos os 3 médicos falaram para mim assim, olha, Kátia, a cirurgia é tranquila, nós vamos tirar o tumor e... Meu Deus. Só que tem um probleminha, tem uma sequela que você pode ficar. E a sequela era eu não poder falar mais. Meu Deus. Aí eu escolhi entre operar ou não, eu falei, não vou operar. E foi no tempo quando eu conheci o Edgar, já tinha passado mais ou menos um ano e meio que eu tinha descoberto. Você estava com Eu tumor. esqueci dele, da Um tumor no doença. pulmão. Entendi. Eu esqueci, a gente começou a namorar, pra mim estava tudo bem. Só que quando a gente começou a namorar, as coisas foram acontecendo, as viagens acontecendo, eu viajava muito com a Cassiane. Só que eu comecei a ficar doente, muito doente, ficava resfriada, mas depois não era mais resfriado. Foi quando eu falei assim, na minha cabeça, a gente orou juntos, mas eu não posso falar para um rapaz que eu tô doente e que eu posso ficar sem falar depois.
Você ficou assustada, assustada. Eu falei assim, É. vamos fazer o seguinte, eu vou Saber orar. como seria a reação dele. E se realmente for de Deus, o Edgar vai me pedir em casamento. Assim, casamento marcar, né? Vamos ficar noivos. Depois que a gente ficar noivo, se realmente ele quiser mesmo casar comigo, eu vou sentar com ele e vou falar para ele Que situação qual era o meu que problema. você ficou delicada, né? Sim. Então, o que aconteceu foi que a gente... Logo depois, a gente gravou, que eu chamei ele e falei assim, Edgar, você tem uma voz linda, Deus te chamou desde o ventre da sua mãe, você tem uma história de igreja, de responsabilidade, vamos preparar esse CD. Preparamos esse CD. Olha, pastora Sandra, foi tudo muito rápido. Meu Deus, que lindo que Deus Foi tão fez. rápido que eu não estava entendendo essa rapidez do Senhor na minha vida, que eu estava achando que era demais. Falei assim, não, vamos colocar o pé no freio e vou esperar um pouquinho, porque isso talvez seja da minha cabeça e da cabeça do Edgar. Mas o Senhor foi preparando tantas coisas, e as coisas foram dando certo, Glória a Deus. que quando a gente foi ver, a gente já estava... Isso era em agosto já, a gente estava gravando o CD. Quando foi em dezembro, o Edgar falou assim, vamos ficar noivo no dia 24 de dezembro. Quer dizer, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tinha 4 meses depois, a gente estava noivos. Meu E foi Deus. quando Você já tinha feito todos os exames? mas ele não sabia até Ele agora. não sabia até agora. Eu falei exatamente quando nós marcamos... Até esse momento. Dezembro, quando eu falei para ele assim, sentei assim, Edgar, falei, senta aqui. Olha, eu vou te explicar uma coisa, eu estou muito doente. Ele olhou para mim, Meu apertou minha Deus. bochecha, falou assim, você está linda. Eu falei assim, não, eu estou doente, eu tenho um tumor, e esse tumor é um tumor, não é maligno, mas é um tumor que mata. E eu Meu posso ficar sem Deus, voz. Kátia, que Aí coisa. ele olhou para mim e falou assim, Kátia, você não acredita num Deus que pode todas as coisas? Glória a Deus, que lindo, né? Aí eu falei assim, eu creio, mas Edgar, você não está entendendo. Todos os médicos falaram que eu posso ficar sem Nossa, falar, eu que gosto susto, de cantar. né, Edgar, que você levou, né? E foi Sofreu exatamente muito. isso que aconteceu. Né, Uma amor? decisão nossa. E, na verdade, ela Meu já tinha Deus. gravado o CD comigo. Porque foi assim, quando ela falou pra mim, você vai sim. gravar. E eu falei assim, poxa, eu vou gravar. Ela grava, você nasceu pra cantar, pra ir em estúdio. Bacana. E Ela foi te que eu... incentivou. Exatamente. A primeira Aí vez você que eu entrei no convidou ela- estúdio pra gravar, Certo. foi pra poder gravar o CD. Foi esse CD, Foi né? esse CD. Lindo esse CD. Isso daqui, Tá lindo. literalmente, é o que eu fazia a vida inteira. Então, eu acredito que quando as pessoas elas chegam na posição onde elas estão, não é à toa. Todo mundo tem uma história e essa história precisa ser respeitada pelas pessoas. Glória a Deus. Todo mundo tem uma É história. verdade. Todo mundo tem um preparo, um tempo. A gente só vê quando a pessoa chega, mas a gente às vezes não Não sabe o sabe caminho que ela O fez. caminho. Porque o que mais importa não é a posição onde você está, mas sim o caminho Glória que a você Deus. fez. É verdade. Então, eu já tinha um caminho, eu não sabia nem o que Deus tinha para fazer comigo. Então, eu falei com ela assim, olha, eu vou gravar, mas você vai cantar comigo. Que lindo. Ela, não, eu não canto. Eu falei assim, como você não canta? Você fez back vocal para Lauriette, Shirley Carvalhais, tantos cantores É um abençoados. histórico. Cassiane. Cassiane, Lauriette. Muitos cantores. Olha, eu Muitos fui cantores. privilegiada assim. Eu Foi gravei mesmo. com muitas cantoras conhecidas no Brasil No Brasil. e no fazendo os mundo. backs. Que lindo. E eu me sinto privilegiada porque foi o Senhor que fez isso, porque eu nunca tive... Na minha família, a Cassiane sempre cantou muito pequena. A Cassiane começou a cantar com uns 3 anos de idade. Eu sou mais velha que ela há 2 anos. Então, eu falo assim, olha, eu comecei a cantar primeiro, porque, na verdade, com 2 anos e meio eu já cantava. E, de repente, eu parei de cantar depois que ela completou 3 anos e começou a cantar. Coisa de criança, né? Eu resolvi não cantar mais com 5 anos. Aí ele fez esse convite, vocês participaram. E hoje, como vocês dividem o Ministério do Louvor? Porque hoje você canta com ele, ele tem um CD, né, Edgar? Como vocês dividem isso entre o ministério também da igreja local, né? Que é a Igreja Assembleia de Olha. Deus Alfa, né? A gente se adaptou porque logo após essa experiência dela no hospital e a gente, depois disso a gente casou, então a gente começou a ser uma só carne. Então eu falei assim, Kátia, e agora? Como que a gente vai administrar isso? Isso, com a igreja local. E isso a gente estava lá E com o no Rio ministério. de Janeiro. Então, quando a gente veio para cá, e a gente literalmente, nós respeitamos o tempo de Deus, que é o quê? Fixar a igreja hoje, entrar na obra e tentar administrar isso. Então, eu falo para ela, os nossos dias de estar na igreja, quarta e domingo, a gente precisa estar na nossa igreja. Entendi. Independente da agenda. A gente Certo. separou quarta Bacana. e Tem domingo. que ter. Isso. E a Que é gente tem segunda, importante. terça, quinta, Isso sexta, também. sábado para viajar. E às vezes os Pronto. irmãos ligam,
poxa, vem na minha igreja domingo. Eu falei assim, querido, domingo Ficou ótimo. tem que estar debaixo da autoridade do meu pastor. Tá certo. Porque Bacana. o que adianta, pastora Sandra? A senhora é pastora de uma igreja, Sou a senhora cantora sabe, também, precisa né? estar em comunhão com a sua família. Que a Então, igreja eu é uma tenho o Ministério família. da Música e tenho o Eu falei Ministério assim- Pastoral. E eu falei para o Edgar assim, a primeira coisa que eu falei assim, Edgar, vamos ter ministério? Vamos. Mas eu acho importante a gente ter Glória a comunhão Deus, que com a lindo, nossa Kátia. igreja. Parabéns pela atitude de Independente vocês. de qualquer tipo de agenda. Por isso Não que é Deus vai honrar muito mais, né? Porque você- Então, assim, eu acredito que quem não está apto para sentar e ouvir, não está apto para ministrar. Então, antes Glória da a gente Deus. ministrar no Brasil, a gente é ministrado na nossa igreja. Então, quarta e domingo é o dia que a gente tirou para estar ali. Muito E Santa importante. Ceia Pastorear. também. E Santa Ceia, com Santa certeza. Ceia. porque é tão Isso é muito bom, importante. hein? Se todos os levitas pensassem A assim, comunhão, né, Edgar, né? ia ser uma bênção, né? verdade. A gente não ia ficar tão preocupado quem eu vou convidar, quem eu vou trazer para o altar da minha igreja. Sim, e até porque a gente precisa se encher para poder Tem o levar, que né? dar. E ninguém se enche só indo de igreja, Igreja, não, não. não dá. Porque nas igrejas a gente se dá muito e a gente precisa receber, né? E na nossa igreja, a gente nós não somos cantores, nós somos obreiros ali. entendeu? Bacana. Contribuindo. Agora, eu queria saber de vocês, assim, a linha do Edgar é uma linha pop, né? É isso? A gente fala que é o Pentecostal, pop né? pentecostal. É pop pentecostal? o novo, A né? gente gosta de olha, a gente gosta de um forrozinho, a gente gosta tem de surpresa aquela vindo música aí, hein? forte. É, né? Tem. Então ele é um pop pentecostal, o seu CD? Isso. Trago em meu coração o selo da marca de Cristo em minha vida. Sinto uma grande emoção, pois fui curado ao tocar minhas feridas. Não temerei, não irei recuar. Suportarei se tiver que passar. Serei o alvo das pedras, mas nada me impede de Cristo adorar. Sou propriedade exclusiva dele. Minha alma se encontra cativa nele. É quem leva pro céu, quem rasgou o véu. Até perante a morte eu preciso ser fiel. Não importa o lugar onde eu queira ir, os olhos do Senhor sempre vão me encontrar. Fui marcado por Deus, não tem como fugir. O selo que implantou em mim ninguém pode tirar. Onde eu entro, ele entra junto do meu lado. Onde eu toco, ele toca e será abençoado. Quando eu falo, ele fala. Se eu paro, ele para. A autoridade dele move o meu ser. Quando eu prego, ele prega, é dele a unção. Quando eu canto, ele canta e toca o coração. Se eu determino, diz está determinado. Com sangue carmesim por ele fui marcado. Porque fui marcado pra vencer. Porque fui marcado pra adorar. Porque fui marcado pra fazer a diferença neste lugar. Você tem a marca do Senhor, nada poderá te confundir. É incomparável seu valor, está selado e aprovado por Jesus. Propriedade exclusiva dele. Minha alma se encontra cativa nele. É quem leva pro céu, quem rasgou o véu. Até perante a morte eu preciso ser fiel. Não importa o lugar onde eu queira ir, os olhos do Senhor sempre vão me encontrar. Fui marcado por Deus, não tem como fugir. O selo que implantou em mim ninguém pode tirar. Onde eu entro, ele entra junto do meu lado. Onde eu toco, ele toca e será abençoado. Quando eu falo, ele fala. Se eu paro, ele para. A autoridade dele move o meu ser. Quando eu prego, ele
está determinado. Com o sangue carmesim por ele fui marcado. Porque fui marcado pra vencer. Porque fui marcado pra adorar. Porque fui marcado pra fazer a diferença. Onde eu passar, você tem a marca do Senhor. Nada poderá te confundir. É incomparável seu valor. Está selado e aprovado por Jesus. Eu fui marcado pra vencer. Eu fui pra fazer a diferença. Onde eu passar, você tem a marca do Senhor. Nada poderá te confundir. É incomparável teu valor. Está selado e aprovado, oh Jesus. Então, Edgar Paz Leme, essa linha pop pentecostal quase não se vê muito em cantores masculinos, né? Como você vê esse segmento que Deus te deu, né? Olha, eu cresci na Assembleia de Deus, né? Onde era aquele pentecostal raiz. No fogo, né? Exatamente. Depois, com a evolução da tecnologia e tudo, eu acho que os produtores foram trazendo mais o pop pro pentecostal, aquela guitarra, aquela bateria mais em cima. Bem roqueiro, né? Bem rock. Então, assim, eu cantava já muitas vezes as músicas do William Nascimento. Bacana. O Melo Suíte. Isso que eu ia te perguntar, em quem você se inspirou? Quais foram as suas referências? Sim. Porque você foi criado na igreja, foi? Fui criado na igreja. Fui criado na igreja. Eu sempre ouvia os cantores masculinos de uma forma assim, com que eu pudesse cantar no playback deles. Ai, que Então, olha, a gente pega Álvaro Tito lá atrás, por mais que Álvaro não Tito, seja, né? Que saudade, mas você né? canta lá em cima. Pois não há. Ai, ó, que lindo. É música linda. É Nós verdade. temos Marcos Nascimento, são tantos. Vitorino Silva. Vitorino Silva, Muita gente eu também me espelhei Olha, muito, né, Kátia? E o Edgar tem uma música que ele sonha, Eu vou regravar essa que música, ele se quer Deus regravar, quiser. mas ele quer regravar com orquestra, Então, com daqui a violinos, pouquinho, igual Vitorino. após o break, você vai falar dessa música que você gosta tanto, que tem vontade de regravar, tá bom? Vamos para um rápido break comercial. Daqui a pouquinho a gente volta.